tempo, quando perdoais e vos compadeceis, infundi sobre nós a vossa graça, para que, correndo prontamente para os bens prometidos, nos tornemos um dia participantes da felicidade celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do profeta Ezequiel. Eis o que diz o Senhor: vós dizeis, a maneira de proceder do Senhor não é justa. Escutai, casa de Israel. Não será antes o vosso modo de proceder e é injusto? Quando o justo se afasta da justiça, praticar o mal e vier a morrer, morrerá por causa do mal cometido. Quando o pecador se afastar do mal que tiver realizado, praticar o direito e a justiça, será a sua vida salva. Se abrir os seus olhos e renunciar às faltas que tiver cometido, há de viver e não morrerá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Lembrai-vos, Senhor, da vossa misericórdia. Lembrai-vos, Senhor, da vossa misericórdia. Mostrai-me, Senhor, os vossos caminhos, ensinai-me as vossas veredas. Guiai-me na vossa verdade e ensinai-me, porque vós sois Deus, meu Salvador. Lembrai-vos, Senhor, da vossa misericórdia. Lembrai-vos, Senhor, das vossas misericórdias e das vossas graças que são eternas. Não recordeis as minhas faltas e os pecados da minha juventude. Lembrai-vos de mim segundo a vossa clemência, por causa da vossa bondade, Senhor. Lembrai-vos, Senhor, da vossa misericórdia. O Senhor é bom e reto. Ensina o caminho aos pecadores. Orienta os humildes na justiça e dá-lhes a conhecer os seus caminhos. Lembrai-vos, Senhor, da vossa misericórdia. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses. Irmãos, se há em Cristo alguma consolação, algum conforto na caridade. Se existe alguma consolação, no Deus do Espírito Santo, algum sentimento de ternura e misericórdia. Então, contemplai a minha alegria. Tendo entre vós os mesmos sentimentos e a mesma caridade, numa só alma e num só coração. Não façais nada por rivalidade, nem por vanglória, mas com humildade. Considerai os outros superiores a vós mesmos, sem olhar a cada um os seus próprios interesses, mas aos interesses dos outros. Tende em vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Ele, que era da condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas iniquirou-se a si próprio. Assumindo a condição severa, tornou-se semelhante aos homens. Aparecendo com o homem humilde a semana, obedecendo até à morte e à morte da cruz. Por isso, Deus o exaltou e lhe deu um nome que está escrito em cima de todos os nomes, para que o nome de Jesus todos se vejam no céu, na terra e nos abismos, e toda a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia.
a ter com o primeiro e disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Mas ele respondeu: Não quero. Depois, porém, arrependeu-se e foi. O homem dirigiu-se ao segundo filho e falou-lhe do mesmo modo. Ele respondeu: Eu vou, Senhor. Mas de facto não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Eles responderam-lhe: O primeiro. Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo, os publicanos e as mulheres de má vida irão diante de vós para o reino de Deus. João Batista veio até vós ensinando-vos o caminho da justiça e não acreditastes nele. Mas os publicanos e as mulheres de má vida acreditaram. E vós, que bem o vistes, não vos arrependestes, acreditando nele. Palavra da salvação. Amigos e irmãos, uma palavra de salvação quem nos escuta através da rádio. É o segundo domingo que, através do Evangelho, nos fala da vinha e pede trabalhadores para a vinha, neste sentido da gratuidade e da disponibilidade e no espírito de serviço. Mas não é fácil dizer este sim generoso e este sim, ao fim e ao cabo, que se pede a cada cristão no tempo de hoje. No mundo onde a descrença e uma religião talvez mal pensada aumenta a olhos vistos. E a palavra de hoje é mais clara e simples da Sagrada Escritura. Talvez não seja do agrado ou do gosto de todos, mas de facto é a mais fácil, digamos assim, de compreender. E nesta parábola encontramos duas coisas. Palavra igual no dito por não dito e desiguais na própria palavra dada. O sim e o não. E esta parábola, quer queiramos ou não, atinge diretamente os cristãos de todo o mundo. Porque diante de Deus o mais importante não é falar, mas fazer. Não é necessário o prometer ou até mesmo o confessar, mas o importante é cumprir aquilo que tem que ser feito. Olhar com olhos de ver para as necessidades de cada paróquia e até mesmo da própria igreja. Mas muitas vezes o sim que nós damos não é bem pensado. Não medimos muito bem às vezes as consequências da nossa atitude. E quantas vezes este mesmo sim não é dado pela boca dos outros e não pela nossa? Porque não queremos medir as consequências do nosso sim à vida, do nosso sim à igreja, do nosso sim ao trabalho, do nosso sim até mesmo na vida matrimonial ou outra. A parábola é um alerta, é uma chamada de atenção a quem não para de dizer diariamente sim, senhor, mas que quando chega a hora de dar a cara ou até mesmo de arregaçar as mangas da camisa, dá o dito por não dito e volta atrás, foge, porque não quer aguentar com as consequências. Mas uma coisa é clara nesta parábola de hoje: o que importa é o que se faz e como se vive no aqui e no agora. E isto porque o cristianismo não é um compêndio de frases vazias. O cristianismo é muito mais do que tudo isto. E o sim não pode ser feito à base das glórias do passado, muito menos das palavras bonitas do presente. O sim não pode estar inserido numa religiosidade da boca para fora, deixar-me dizer de rezas e de beatices contínuas, onde não corresponde ao esforço diário conforme a vontade de Deus. Quantas vezes a nossa vida de cristãos não está cortada ou até mesmo dividida em duas partes? Ora, durante a semana vivo como se Deus não fizesse parte da minha vida, ou ao sábado ou ao domingo, presto um certo culto a um Deus que ao fim e ao cabo não passa de um certo relaxamento ou de um luxo, digamos assim, de fim de semana, onde a minha fé é apenas convertida no costume, numa rotina. No tal maldito sempre foi assim.
Cristãos que muitas vezes mudam de personalidade quando se ajoelham ou então se entregam às suas ocupações diárias. E aqui, meus amigos, o que se opõe à verdadeira fé não é muitas vezes a descrença ou até mesmo a falta de oração. O que se opõe à verdadeira fé é a falta de coerência entre três verbos: o ser, o dizer e o fazer. Aqui está a verdadeira incoerência da nossa fé. Por exemplo, já é um exemplo, deixai de repetir, é um exemplo já assim um pouquinho velho. Nós criticamos duramente, por exemplo, os nossos irmãos jeovás, que andam de porta em porta com a Bíblia. Pois, que os cristãos têm a mesma coragem de o fazer? Eles são logo identificados por onde passam. E os cristãos são identificados? Tem sérias dúvidas que eu perco a fé se estou enganado. Muitas vezes há cristãos que toda a vida dizem amém, que significa sim, e abater a penitência no peito dos outros, mas que na hora da chamada fogem a 7 pés, dando dito por não dito. Sim, podemos até mesmo dizer que dentro da igreja existe um certo grupo, uma certa casta de coração incorrigível, porque são os melhores, indispostos à mudança, para quem a devoção e as orações secas não passam apenas de um bom proveito matinal. E muitas vezes a palavra da fé reduz-se a um discurso apenas de circunstância e nada mais. Mas há também quem toda a vida ande por fora dos circuitos da igreja, são os mal-amados da igreja. E quando digo igreja, não digo instituição, digo os próprios cristãos fazem parte da igreja e são igreja. São aqueles ditos não praticantes que muitas vezes merecem o desprezo, ou recebem, melhor dizendo, o desprezo dos ditos praticantes. Mas são esses muitas vezes os não praticantes que em determinada hora e em determinado dia escutam o apelo, ouvem esta parábola e, sem medo, revelam virtudes privadas, arrepiam o caminho ao escutar a palavra, dando ouvidos não à palavra dada, mas à palavra recebida, e recebem esta mesma palavra com alegria. Amigos e irmãos, não estaremos fartos e cheios, e deixai-me dizer, não arrotamos Deus, porque já estamos cheios dele. Amigos e irmãos, conhecemos a nossa fé. Crês em Deus Pai Todo-Poderoso? Sim, creio. Crês em Jesus Cristo? Sim, creio. Crês no Espírito Santo? Sim, creio. Agradecemos ao nosso Deus dizendo: aumentai a minha fé. Pela Santa Igreja de Deus, para que a proteção de São Miguel a defenda dos ataques do inimigo, oremos, irmãos. Aumentai a minha fé. Pelos que são chamados por Deus para o serviço do seu povo, para que sejam diligentes com os santos, no anúncio da palavra e no ministério dos sacramentos, oremos, irmãos. Aumentai a minha fé. Pelos educadores da juventude, para que, inspirados em São Rafael, sejam guias generosos dos mais novos, oremos, irmãos. Aumentai